mas a gente quer que ele, desde o início, frequente ambientes diferentes. Então, isso passa pela parte da comida. Então, a gente quer que ele vá no museu, a gente quer que ele se acostume em parques e monumentos, sítio arqueológico, que a gente consiga fazer com que ele veja graça nisso. Ei, pessoal, tá joia? Gente, hoje eu tenho o prazer especialíssimo de ter um casal aqui comigo. Na verdade, é um casal, mais um elemento que eu me considero como uma tia, que é o Thomas. O casal é a Gabi e o Fabrício, do projeto 101 Países. E eu acompanho eles, gente, desde antes da Gabi ficar grávida, faz muito tempo. Então, obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente. A gente vai falar hoje sobre viajar com crianças. Então, conta um pouquinho da experiência de vocês, como que é que começaram esse projeto de 101 Países. Oi, Raquel. Primeiro, eu queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. É um prazer conversar com você sobre isso. E esse projeto, ele começou há muitos anos, né? Já vamos fazer 8 anos. Sim. 2013, né? Começou. Em 2013 começou, né? O blog, de fato, né? A gente já viajava antes. Muitos amigos diziam pra gente, vocês deviam ter um blog de viagem, vocês podiam colocar dicas de vocês para mais pessoas, porque a gente sempre dava dicas para os nossos amigos. E aí, em 2013, eu finalmente criei coragem e criei o projeto 101 Países. E, no caso, e como que foi para vocês? Olha quem apareceu, gente! Apareceu e já saiu. É rápido. Até o final meta do vídeo, ele falar um oi para mim. E me fala como que foi essa diferença entre viajar com um casal e viajar com criança, né? Porque, como você falou, já faz muitos anos que vocês viajam, né, pelo mundo afora. É uma experiência completamente diferente, né? Viajar com um casal ou viajar sozinho é uma coisa. Quando você tem uma criança, muda tudo completamente. Não que a viagem seja pior por causa disso. Ela só é diferente. Fica um pouco mais cansativa, né? Porque você tem alguém que depende 100% de você, que vai ter que ser comandado por você, então você vai ter que organizar a viagem muito mais do que antes, né? A gente não pode simplesmente, quando éramos só nós dois, a gente podia viajar e decidia na viagem se a gente quisesse mudar o roteiro, decidir os passeios em cima da hora, e hoje em dia não, tem que ser tudo meio que quase que cronometrado. Olha, a gente vai acordar na hora que ele acordar e vamos fazer os passeios tais e tais, pretendemos fazer os passeios tais e tais, mas se não der, a gente muda. A gente tem sempre que ter um plano B com uma criança pequena, né? Então, tudo é possível. Mas, assim, até as coisas que a gente se interessa, né? Na viagem, você vai no museu, vê uma coisa bacana, você tá ali olhando aquela peça do museu, de repente, ele tá ali no museu, tá se divertindo, mas tá olhando a lata do lixo. Tá dando mais importância a uma coisa que não quer sair dali. E aí você, vamos lá, mas ele acha legal aquilo ali, e aí você vai ter que, pelo menos, tentar dar um tempinho a ele ali e depois direcionar para outro lugar. E é como está acontecendo aqui agora. Nossa viagem termina sendo como está aqui agora. A gente está conversando, ele está dando volta na mesa com um carrinho. Daqui a pouco ele vai parar para pedir alguma coisa, a gente tem que parar para fazer. Então, enquanto antigamente o que regia a gente nas nossas viagens era só os nossos desejos, o que a gente queria fazer, hoje é isso, mas também o que ele quer. E que muitas vezes não vai ser o que a gente quer. Então, a gente tem que saber dividir. Não tem muita escolha. Para ser, inclusive, uma coisa prazerosa para os dois. Ou para os três. Para nós dois e para ele, né? E, no caso, como que foi a primeira viagem de vocês? A primeira viagem, você falou assim, olha, vamos viajar, vamos levar ele, vamos ver o que vai dar. E qual que foi o seu... A primeira viagem dele, na verdade, a primeira viagem foi quando ele tinha 44 dias. Ele era bem... Um mês e meio. Exatamente. A gente sempre, desde que ele nasceu, a gente sempre saía com ele aqui na cidade. Sempre ia pra rua, passear. Queria que ele tivesse contato, né, com gente, com barulho de rua. Então, ele sempre saiu. E aí, quando ele fez 44 dias, né, estava prestes a fazer, a gente decidiu ir para Gramado. A gente decidiu ir para Gramado, fazer um passeio. Gramado não é muito distante daqui de onde a gente mora, então a gente iria de carro e ia ser o primeiro teste. Ele era muito pequeno e aquela viagem foi super fácil, foi super prática, muito mais prática, mais fácil do que eu imaginava que seria, né? Porque ele era pequenininho, não dava muito trabalho, só ficava no colo o dia todo, colo, carrinho, mamava e dormia. Então foi uma viagem muito fácil.
Aí, quando ele fez 3 meses, nós fizemos a primeira viagem de avião. Fomos para Bahia visitar a família, muitos familiares não conheciam ele. E aí a gente foi fazer o teste do avião para ver como é que sairia. E mais uma vez foi sucesso. Muito fácil. Foi muito fácil. A gente tinha aquelas dúvidas, né, de pais de primeira viagem. Será que vai se incomodar no avião? Porque a gente vê muita criança, né, às vezes chorando e tal. Mas foi super tranquilo, ele mamou a viagem inteira e foi sucesso. Até que então a gente decidiu fazer a viagem internacional. Então vamos mais longe dessa vez. E fomos nos Estados Unidos quando ele tinha 5 meses. Vocês foram passear nos Estados Unidos com ele com 5 meses. Que incrível. 5 meses. E foi bem mais fácil do que a gente poderia imaginar. Foi muito fácil. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos na década de 90, então, no Arizona. Então eu queria reencontrar a família, que eu já não via desde 97. Morei com eles em 94, 95, vi em 97. Então tinha mais de 20 anos que eu não os via. Aí eu tinha prometido que quando tivesse um filho eu levaria lá. Aí a primeira viagem que a gente pensou logo foi isso: não, vamos para lá, que lá a gente tem toda uma estrutura legal para ficar, vai ficar na casa deles. A gente vai poder passear tranquilo, sabe que tem um apoio caso precise. E era bem pequenininho, então era sling, canguru e mamar e pronto. Mamar e pronto. Era não muito tinha fácil. dificuldade, né? Ainda não tinha aqueles horários, tem que parar para poder fazer a refeição porque ele precisa comer. E depois, como que vocês começaram a alçar voos mais longos e começou a pensar em países diferentes? Porque eu vi uma foto dele que ele foi até com a Petra, né? Uma foto Isso. final. Foi nesse mesmo ano dos Estados Unidos. É porque é engraçado que assim, as pessoas, quando a gente não tinha filho, não tinha nem engravidado ainda, a gente ouvia muito aquela história do tipo: mas você vai ver, aproveita porque vocês não têm filho. Quando vocês tiverem filho, isso tudo vai mudar. Vocês não vão poder mais fazer viagem assim. E a gente ouvia aquilo, mas a gente dizia: eu acho que não é bem assim. Porque você vai, por exemplo, para a Ásia, vai para a Europa, você vê, às vezes, casais com 2, 3, 4 filhos pequenos viajando. Aí, assim, aí aconteceu da gente pensar: a gente vai fazer uma viagem internacional. E fizemos para os Estados Unidos. E a gente sabe que tinha meio que aquela história: mas é para os Estados Unidos, né? Eles sempre fizeram viagens para vários lugares diferentes e agora Estados Unidos, olha aí como já mudou. E aí a gente disse: vamos no final do ano. Isso foi, a gente fez essa viagem para os Estados Unidos em setembro de 2018. Aí a gente falou: viram seu carrinho, tá vendo? Vamos no final do ano fazer uma coisa diferente. Eu tinha muita vontade de ir no Egito, muita vontade. Aí, vamos ver se a gente vai para o Egito? Vamos embora. E aí compramos uma passagem via Dubai, também não conhecíamos, nunca tínhamos ido aos Emirados. E aí pudemos ir aos Emirados e ao Egito com ele menos de um ano. Ele tinha 8 meses, né? Quando fez 8, não foi? Ele fez 9 meses lá. Ele fez 9 meses em Dubai. E aí já foi a primeira vez que ele foi para um país, para a Ásia, né? Foi a primeira vez que ele foi para um país mais diferente, que carecia de estrutura, porque a gente sabe, por exemplo, que o Egito você não vai ter a estrutura que você imagina. Então, demandou mais, como é que eu posso dizer assim, um esforço maior nosso, né? Para a gente conseguir fazer a viagem como a gente queria. Fizemos, mas já demandou um pouco mais. E naquela época, ele já estava comendo, né? Então, já foi um outro desafio, foi um outro tipo de viagem. Eu tinha que me preocupar com a alimentação dele. Qual o tipo de... Eu ia chegar lá e tome-lhe comida egípcia, né? Então, eu me preocupei. Tanto que aqui em casa, eu estava dando comida tudo muito natural, verdurinhas, tudo sem sal, né? Com toda aquela preocupação de introdução alimentar, só que eu tive que me render às papinhas industrializadas para poder fazer essa viagem. Porque eu sabia que não ia ser fácil achar lugares fáceis para alimentar ele. Então, eu já comecei a introduzir papinha. E aí, quando chegou no Egito, foi a primeira viagem perrengue com filho. Não foi fácil, não foi fácil. Não foi só essa questão da comida, nem não foi problema com fralda, com nada disso. É porque lá não tem estrutura nenhuma para quem vai viajar com criança pequena. Você não encontra trocador com facilidade, né, para trocar criança. Para ilustrar bem, a gente, por exemplo, pegou um trem de Cairo até Luxor. E esse trem saiu, acho que 5 da tarde e chegava 2 da manhã. Nesse período, se a gente precisasse trocar a fralda dele, que fosse algo mais complicado, ia ter que ser feito ali onde a gente estava sentado mesmo, porque o banheiro... Gabriela, basta dizer que eu cheguei a usar o banheiro por ser homem. Gabriela não tinha consegui usar o banheiro que tinha naquele trem. Então, com a criança já ficaria mais difícil. Então, a gente fez a viagem, a gente não se arrepende de maneira alguma, mas é fato de que demanda mais os pais. Não são todos os pais que teriam a paciência e a calma para resolver certas situações que a gente teve que resolver lá. Valeu hiper a pena, mas demanda um pouquinho. Então, tipo... Nos Estados Unidos, vocês viajaram com ele, foi mais fácil do que vocês estavam imaginando. Já no Egito, não foi tão fácil. Só que mesmo assim,
não traumatizou vocês e vocês resolveram continuar viajando, levando ele junto, né? Sim, De forma alguma. Foi ótimo, assim. A viagem em si, a gente conseguiu aproveitar a viagem. Os problemas que nós tivemos no Egito, os perrengues que tivemos, foi independentemente de estar com ele ou não, né? Se não estivéssemos com ele também, teríamos aqueles perrengues, né? Aquelas dificuldades que o Egito oferece. Mas comparado aos Estados Unidos, foi uma viagem bem mais complicada. Com ele, a gente lá no Egito, principalmente, a gente precisava reorganizar isso. Então, teve momentos que a gente, vamos visitar tal local? Vamos. No meio do caminho, olha, tá difícil. Vamos ter que cortar isso, vamos fazer aquilo. Essa ideia. Vamos botar. Então, isso a gente teve que fazer algumas vezes. Até porque, como eu falei, é pequeno. Né? Chega uma hora que ele quer dormir. E, às vezes, ele não quer dormir no colo. Agora nem tanto, agora tá bem mais fácil. Mas na época ele era assim. E ainda era muito pequenininho. Não, e ele ficou em hostel com a gente. Ficou em hostel. Nossa! Quarto privativo. Quarto privativo, né? Porque a gente lá no Egito, por exemplo, a gente chegou a ficar em hotel de $9 a diária. Né? Com o café da manhã. E ele vai tudo com a gente. A gente tava de mochilão. Eu com mochilão, ele com mochilão. E Thomas na frente, preso naquele pano, né? O sling. É engraçado porque eu comentei com o Gabi. Eu me lembro que a gente ficou em um hotel lá em Alexandria, que ele parecia ser arrumadinho. E quando eu cheguei lá, gente, que espelunca. Que faz assim uma espelunca daquelas lamentáveis. Horrível. E eu fiquei me sentindo culpado porque agora eu tava com o filho. Se fosse na época que era só eu e Gabi, dizia, aqui na já ficamos em tantos assim, mas com ele, poxa. Mas no final das contas eu falei, é engraçado que isso incomoda a mim. Porque o bebê, o filho, ele tá com o pai e a mãe no meio da cama, que ele tá muito pouco ligando se o quarto é arrumadinho, se o quarto é legal. Ele dorme com a gente feliz e contente, tem a mãe e o pai ali do lado, na hora que quer brincar, brinca com o pai e a mãe. Então, para ele tá tudo ótimo. Às vezes a gente fica meio assim, mas para a criança tá tudo maravilhoso. E depois disso já vieram outros lugares assim, né? Eu ia perguntar quais foram os outros lugares que ele já conheceu. Aí, depois dessa viagem do Egito e dos Emirados, a gente foi para a África do Sul e Suazilândia. Fizemos o safari no Kruger com ele. Né? Já outra coisa que muda um pouco também, né? Porque o safari, para você fazer com criança pequena, você não pode fazer por empresas. Né? Só pode fazer se for com um carro alugado. Então, nós alugamos o carro e fizemos aquele self-drive safari, né? Que você mesmo faz. E foi uma experiência muito legal. Foi muito bacana. Não, deve ser muito legal. Você falar assim... Olha, um elefante, e é um elefante de verdade. Deve ser muito legal essa sensação. Não, ele via, né? Ele olhava assim, ele ficava meio sem entender. Às vezes, se o animal ficasse parado, ele não compreendia muito. Uns ele olhava, tal, aí ele parava no meio do safari e dormiu durante o safari, mamou durante o safari. Mas foi uma viagem também bem legal. E aí, o que a gente fez diferente? Né? Na África do Sul, quando a gente foi para Cape Town mesmo, a gente decidiu visitar o aquário lá. Acho que é algo que a gente não teria feito. Não, a gente já visitou muitos aquários em outras viagens. Então, a gente não seria nada que valesse tanto a pena que a gente fosse ver alguma coisa diferente. Mas aí, por causa dele... A gente já procurou fazer programas para crianças, né? O que é que tem de legal para fazer aqui para criança? E aí a gente já fez esses programinhas para ele. Depois dessa viagem, a gente foi para onde? A gente foi para o Líbano e para a Jordânia? Fizemos algumas viagens dentro do Brasil também, tá? Ele já foi para todas as regiões do Brasil, já foi para o Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e mora no Sul. Então, a gente fez essas viagens também dentro do Brasil. E aí fizemos a viagem para o Líbano e para a Jordânia. Lá foi perrengue ou tinha uma certa estrutura de criança? Eu acho que faltava um pouquinho a estrutura. Não era estrutura também 100%, né? Não chegava a ser como o Egito, porém longe de ser como a país, até como aqui o Brasil. Porém, foi bem tranquilo. Alguns momentos cansava mais, porque assim... Foi a primeira viagem que ele andava. Ele estava com 1 ano e meio, mais ou menos. Então, ele queria... Ele até andava. Em alguns momentos, ele queria ir para o chão. Porém, não aguentava andar muito. Então, e a gente gosta de andar muito. A gente, quando pode não pegar Uber, não pegar um transporte público, não pegar táxi, poder fazer a pé, a gente faz. E aí a gente tentou fazer isso em alguns momentos. Era o bracinho aqui que tinha que segurar, a academia tinha que estar em dia para poder segurar. Eu já tinha 10 quilos. Por exemplo, às vezes um lugar que você quer ir, que eu e ela iríamos de boa porque não é tão longe, mas está com sol. E aí você tem que pensar, não dá porque ele está andando com a gente. Então, teve alguns momentos que a gente teve que apelar para Uber. Essa foi a primeira viagem que ele comeu a comida do local. Sim. Eu já não tinha mais negócio de papinha. Comeu shawarma, comeu quibe, shawarma, quibe, árabe. Ele comia o que tinha.
Nessa viagem, então, foi a primeira viagem que realmente eu não tinha mais papinha. Ele comia o que a gente comia. A gente alugou carro tanto no Líbano quanto na Jordânia. Fizemos o passeio com ele de carro, sem problema nenhum, tudo muito, muito tranquilo. E o interessante é que na Jordânia, você falou de Petra, eu estava conversando com o Gabi, agora, essa semana, eu disse, olha que a gente nunca parou para pensar, mas na Jordânia, meio que Tominhas já fez alguns passeios que eu diria que são icônicos. A gente chegou, foi direto para o Mar Morto. Então, ele tomou banho no Mar Morto. Aí, de lá, a gente saiu... Foi para Petra. Isso. Ele conheceu Petra, que é uma das maravilhas do mundo. A outra mudança aí em relação a Petra. Eu comprei o ingresso para 2 dias de Petra. E a gente não conseguiu, Fabrício não conseguiu visitar Petra 2 dias. O primeiro dia a gente foi com ele, mas foi muito, muito cansativo, que no segundo dia um teve que abrir mão para ficar com ele no hotel para o outro visitar a outra parte. Aí eu fiquei com ele. Ele acordou cedinho, foi cedinho e eu fiquei com ele. De lá a gente foi para o Mar Vermelho. Tomás tomou banho no Mar Vermelho. Depois dormimos no deserto, no Adirum, dentro de uma cabana. Uma tenda, com os beduínos, teve dança com beduíno, comida beduína, ele comeu. Depois também. Ele foi para o local de batismo de Jesus Cristo, no Rio Jordão. Eu digo, olha, ele já fez aí uma série de passeios icônicos que eu fui fazer com mais de 40 anos, ele com menos de 2 já tinha feito. Ele com menos de 2 anos já viveu mais do que uma pessoa de 100 anos tranquilamente, né? Estamos tentando fazer o máximo. Quando eu tive 17 países, eu já estava casada. Sim, né? Sim. Então, você já era adulta, já estava casada, né? E ele... Estava criando blog. Foi, quando eu criei o blog, eu tinha 16 países. Aí ele já tem mais. Nosso tipo de viagem sempre foi aquela viagem assim, a gente não encara as férias como um momento para descansar. Descansar a mente, sim, fisicamente nem tanto. Sempre foi, a viagem pra gente sempre foi conhecer lugar novo, conhecer gente nova, comer comida diferente, ir para museu. Então a gente queria que ele se adaptasse a isso também, né? É óbvio que a gente vai ter um momento bem férias em família, como foi o caso, por exemplo, a gente quando foi a Paris, fomos a Disneylândia para levar ele lá, porque a gente sabia que para ele isso ia ser legal. Mas a gente quer que ele, desde o início, frequente ambientes diferentes. Então, isso passa pela parte da comida. Então, a gente quer que ele vá no museu, a gente quer que ele se acostume em parques e monumentos, sítio arqueológico, que a gente consiga fazer com que ele veja graça nisso, mas que ele conseguisse fazer, que a viagem que a gente faz para a gente conseguisse fazer com que fosse para ele também. É aí que eu acho que é a chave do negócio. Para nem a gente abrir mão do que a gente gosta de fazer e nem ele deixar de estar aprendendo com isso, né? Essa é a ideia. Muito legal. E assim, quais são as preocupações que vocês têm com ele na hora de viajar? Seja alguma coisa que vocês têm que levar na mala, que vocês sabem que vai dar certo, ou algum detalhe na viagem que vocês tentam ter mais atenção na hora de levar ele junto, né? Vocês falaram já do hotel, mas tem mais algum ponto assim específico? Saúde. É o que mais me preocupa. Eu ia perguntar isso. Como que faz? Vamos supor, ele nunca teve nenhum problema de saúde durante as viagens, nenhuma febrezinha, nada disso? Sempre foi tranquilo? Ou vocês já passaram algum perrengue nesse sentido? Tá. Já. Até ele ter 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses, ele nunca tinha tido nada em viagem. E quando fomos para a Europa, foi a primeira vez que ele teve febre e que ele precisou de atendimento médico. Eu sempre antes, desde a primeira viagem com ele, eu sempre tomei muito cuidado. Eu sempre ia para consulta com a pediatra, conversava com ela. Os possíveis remedinhos, aqueles remédios antitérmicos, termômetro... Uma coisa simples, por exemplo, a gente quando foi para o Líbano e para a Jordânia, a gente já conversou com a pediatra antes, dizendo que ele ia para um lugar que era deserto. Então, Arizona também fazia. Arizona a mesma coisa. Então, assim, lá vai ter uma umidade muito baixa. E aí? Aí ela já indicou um spray nasal para ajudar a umidificar o nariz. A gente sempre teve tudo muito tranquilo nas viagens, justamente por esse tipo de precaução. O que é que pode a gente tentar já prever o que é que poderia acontecer e evitar que isso acontecesse? Então, em mãos, eu sempre viajei para ele com a farmacinha baby, que eu falo, com os remedinhos e a receita médica para saber o peso, de acordo com o peso dele, qual a quantidade a dosagem certa. Então, isso a gente sempre fez. Outra coisa é o seguro saúde, o seguro viagem. A gente sempre contratou um seguro bom para ele, com uma franquia médico hospitalar bem alta, de preferência, né? A gente já viajou várias vezes com 2 seguros. O do cartão de crédito e eu contratava um seguro adicional por causa disso.
E aí, quando chegou, a primeira vez que ele teve problema foi na Europa. A gente estava em Veneza. Quando chegamos lá, de repente, ele dormiu, estava no carrinho dele. Dormiu. Quando ele acordou, eu senti que ele não estava muito bem. Eu fui dar uma pizza para ele, ele não quis, que ele adora pizza. E aí, de repente, ele ficou meio assim, meio mole e tal. E aí, ele vomitou. Né? Aí eu vi que ele não estava bem, aí deu um remédio para vômito, ficamos monitorando e aí ele teve febre. Dei um antitérmico, melhorou, voltou. E eu fiquei só observando, né? A gente vai observando antes de acionar o seguro. Quando eu vi que a febre não estava persistente, aí eu acionei o seguro dele. E aí eles encaminharam a gente para um hospital. A gente foi para o hospital lá em Veneza. Um atendimento muito bom, um hospital assim fantástico, com a ala pediátrica linda, cheia de brinquedos e tal. E levamos ele. A médica avaliou, foi excelente o atendimento, mas só foi uma virose. Em Cabo Verde aconteceu também. Em Cabo Verde também. E aí, tranquilo, né? Ele foi medicado direitinho, continuou o resto da viagem super bem. Chegou em Paris, ele teve uma febrezinha também, mas só foi febre. Desconfiamos que teria nascendo dente, os dentes, né? Ele teve dente muito tarde, então combinou com o nascimento de vários dentes. Ele teve uma febrezinha, mas a gente deu um antitérmico e aí a gente já estava meio que vacinado em relação a isso. Já sabíamos lidar com essa situação. Quando chegamos em Cabo Verde, que foi a última viagem internacional que a gente fez com ele, ele também teve febre de novo. Dente de novo. Dente de novo, e a febre subia, aí você dava um antitérmico, baixava, depois subia de novo, e a gente acionou novamente o seguro. Levamos ele para uma clínica e... Super bem atendido, rápido. Muito bem atendido. E aí na clínica, a gente começou com a médica, né? Falamos dos remédios que estava dando, ela deu um antitérmico de uma outra forma, que a gente nunca tinha visto. Porque a gente sempre dá um antitérmico oral, né? Você toma na seringa. Criança geralmente toma na seringa, como se fosse um xaropinho. E lá ela deu um supositório de antitérmico. Supositório de térmico? Paracetamol e supositório. E aí aquilo ali resolveu. Foi tiro e queda. Tiro e queda. Ele tomou, ficou bom e... Mais nada, praia. Ele foi pra praia. Pronto, foi pra praia. Gente, adorei esse papo aqui com a Gabi e o Fabrício. E a participação da cabecinha do Thomas, né? Aqui embaixo do vídeo. Muito fofo. Só que, obviamente, não vou deixar eles irem embora sem contar histórias de viagem. Então, agora a gente vai gravar o segundo vídeo com histórias aí que eles já viveram mundo afora. Vai lá pro segundo vídeo para vocês assistirem. Mas, antes de tudo, muito obrigada pela disponibilidade de vocês de participarem aqui. Fala de novo aí as suas redes, fala aí pro pessoal seguir vocês, onde que eles podem te encontrar. Obrigada, Raquel, por essa oportunidade. Obrigado. E o pessoal pode seguir a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, Projeto 101 Países. Só procurar Projeto 101 Países, que a gente está lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tem o nosso blog também, projeto101países.com.br, que a gente conta todas as nossas histórias de viagens antes e depois dele. Tem muita dica lá. Oi, Thomas! Já saiu! Gente, se inscreve no canal, siga nas redes sociais e, por favor, claro, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E agora vai para o segundo vídeo para vocês escutarem algumas histórias. Tchau, tchau!